A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, meus amigos e minhas amigas. Esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, Diácono Edmar Silva. Estou aqui para mais um vídeo em nosso canal Edmar Vencio Oficial. Você já pode estar aí deixando o seu like e também compartilhando esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas pela graça do Senhor nosso Deus através desse canal. E você que ainda não é inscrito, que está pela primeira vez assistindo um vídeo aqui em nosso canal, seja bem-vindo, que você possa estar aí já se inscrevendo no canal e também ativando o sininho das notificações para estar sempre recebendo uma nova notificação de sempre que houver uma postagem aqui em nosso canal. A importância também de você estar deixando aí o seu like, é muito importante o like, porque quanto mais like, o like é aquele joinha, aquele sinal positivo, entendeu? Aquele sinal positivo assim que fica o dedo assim para cima, é o joinha. Então, quanto mais joinha tiver no vídeo, o que acontece? O YouTube reconhece que verdadeiramente as pessoas estão gostando do trabalho e recomenda para outras pessoas. Então é por isso que a gente sempre pede a você para nos apoiar também aí com o seu like, o like abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje, meus amados irmãos, eu quero estar falando sobre um tema um pouco polêmico. Um homem afirma que não acredita, um homem evangélico, e olha que não é pessoa... não, mas é porque ele desviou, é porque é um ateu, é isso, é aquilo. Não, ele confessa a fé cristã, evangélica, mas ele afirma que não acredita que vai haver um arrebatamento secreto da igreja. Ele não acredita nisso. E ele vai falar aqui uns argumentos e vamos estar aqui analisando esses argumentos. Porque uma coisa é certa, irmão, que nós não podemos ir ao contrário do que está na Bíblia, né? Vamos aqui para o vídeo. Então, você está preparado para o choque? Pois bem, lá vai. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Mas como? Será que o Rodrigo Silva perdeu a sua fé? Não é nada disso. E talvez você se surpreenda em saber que eu não estou sozinho nisto. Uma pesquisa feita pelo Pew Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos... Olha só, 2.197, acho que é isso mesmo que ele falou, né? E olha a porcentagem de pessoas que não acreditam, veja bem. Olha, vamos começar de novo aqui. Vamos ver aqui de novo, olha para isso. Era da ordem de 60%. Okay. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que os sociais. Então, você está preparado para o choque? Pois bem, lá vai. Eu não creio no arrebatamento da igreja. Pronto. Mas como? Será que o Rodrigo Silva perdeu a sua fé? Não é nada disso. E talvez você se surpreenda em saber que eu não estou sozinho nisto. Uma pesquisa feita pelo Pew Forum sobre religião e vida pública entrevistou 2.200 líderes evangélicos de 190 diferentes países e descobriu que 32% deles também não acreditam que haverá um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Olha só, irmãos, aí, ó. Tá vendo aí? Olha o tanto de pessoas aí que ele falou, né? Que foi entrevistada 2.200 pessoas de 190 países, parece, né? Não estou lembrado aqui a porcentagem. A porcentagem não, é a quantidade de países. E aí ele afirmando que 32% não acredita que vai haver um arrebatamento secreto. Imagina aí. Vamos continuar ouvindo ele. Arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos...
60%, olha só, 60% dos teólogos, ele falando aí nessa pesquisa que foi feita, não acredita no arrebatamento secreto. Imagina aí uma coisa dessa. Mortos e vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, há um arrebatamento secreto da igreja no fim dos tempos. Quando a pesquisa muito semelhante foi feita com teólogos, desta vez norte-americanos, o número daqueles que negavam ou nutriam sérias dúvidas sobre o arrebatamento era da ordem de 60%. Apenas para situar aqueles que talvez não saibam do que eu estou falando, é que uma grande parte dos cristãos evangélicos de hoje, especialmente pentecostais e neopentecostais, acredita que a segunda vinda de Cristo terá duas fases. A primeira é quando ele vem de maneira secreta para arrebatar ao céu aqueles crentes mortos e vivos, conforme está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 17. Nesta compreensão, uma multidão de pessoas irá desaparecer de um momento para outro. É por isso que, em alguns automóveis, nós vemos às vezes aquele adesivo escrito: cuidado, em caso de arrebatamento, este automóvel ficará descontrolado. É uma maneira bem-humorada de pregar aquilo que eles acreditam. Bem, continuando então, em virtude desse suposto desaparecimento da igreja que seria arrebatada por Cristo, haverá então... Suposto arrebatamento, olha o que ele fala. Meu irmão, a própria Bíblia já fala que vai haver um arrebatamento, vai haver, irmão. Agora, eu não sei como é que é, irmão, é por isso que eu falo. Nós temos que ter cuidado com certos estudos, certos livros que a pessoa lê, principalmente certos livros de teologia. Nós temos que ter cuidado. Eu não sou contra a teologia, desde que seja uma teologia que verdadeiramente tenha ensinos, que verdadeiramente está na Bíblia Sagrada. Eu não sou contra, pelo contrário, eu sou a favor. Eu sou a favor, porque é muito bom a teologia. Inclusive, a teologia ajuda a você que é pregador da palavra de Deus, ela ajuda você pregar a palavra de Deus com mais facilidade. Você tem uma hermenêutica mais bem, como é que diz, saudia, entendeu? Mais bem saudia. Você consegue dominar bem assim as palavras, você sabe o que você deve falar, o que você não deve falar, entendeu? Então isso aí ajuda muito, a teologia é muito importante, muito importante. Um exemplo, a teologia ensina, você pegar um microfone na igreja e começar a falar nome de pessoas, isso não é bom, a teologia ensina isso. Um exemplo, você citar com alta voz a palavra inferno, ali alguém pode passar ali e ver você, achar que você está xingando. Então, a teologia ensina você se comportar bem, até no falar, e principalmente publicamente. Então, o que acontece? Agora, a pessoa começar a se aprofundar nisso, irmão, nessa teologia aí apostatada, como tem muitas teologias aí, apostatada da fé, é complicado. Como é que a Bíblia está falando que vai haver um arrebatamento? Está na Bíblia. A Bíblia diz o quê? Que 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. 2 estarão dormindo numa cama, aí pode ser, né? É como querer dizer casal, ou então irmãos, entendeu? Como é que diz? É casal ou irmãos, né? É verdade? Um será levado e o outro será deixado, né? Um será levado e o outro será deixado. Então é isso aí, meu irmão. É isso que acontece. É isso aí que acontece. Um será levado e o outro será deixado. Então, tá claro. Aqui falando do arrebatamento secreto, aqui fala claramente, entendeu? E aí a pessoa dizer que não acredita nisso, aí fica difícil, né? Realmente fica difícil. Desse
suposto desaparecimento da igreja, que seria arrebatada por Cristo, haverá então 7 anos de tribulação na terra, governada pelo anticristo, que perseguirá o país de Israel, e nesse momento os judeus deverão se converter a Jesus. Então só depois disto é que Cristo volta, aí sim, numa segunda fase, em glória e majestade, em companhia daqueles que já haviam sido arrebatados anteriormente, e então reina 1000 anos sobre a terra. É mais ou menos isto que ensina o dispensacionalismo ou a doutrina do arrebatamento secreto. No entanto, talvez poucos saibam, mas apesar do fascínio que essa visão traz sobre muitos crentes, esta não é uma doutrina claramente encontrada na Bíblia Sagrada. E mesmo que você diga não, está assim na Bíblia, deverá admitir que desde que o apóstolo João escreveu o Apocalipse até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Ou seja, ninguém falou dessa doutrina do arrebatamento. A própria Bíblia me fala, assim como foi nos dias de Noé, também há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque nos dias de Noé, anteriormente ao dilúvio, comia-se. Ali estava falando que as pessoas estavam passando por tribulação? Não. Estava falando comia-se, bebia, casavam-se e davam-se em casamentos. Até o dia em que Noé entrou na arca e, sem que eles esperassem, veio o dilúvio e os levou a todos. Quer dizer, aí a pessoa chega e diz que não vai haver um arrebatamento secreto. Um exemplo, naqueles dias de Noé, estava tendo tribulação? Não. Era dias normal. É isso que a palavra está dizendo. Então, irmão, nós não podemos querer brigar com a palavra de Deus. Você pode apresentar várias teologias. Eu posso apresentar várias teologias, várias teses, contradizendo o arrebatamento da igreja. Agora, uma coisa é certa, irmão. Esses argumentos, todos eles caem por terra. Não adianta. Pode vir um argumento teológico qual for. Mas, o que acontece? O argumento que prevalece é o argumento da Bíblia Sagrada. Esse é o que prevalece. Esse é o que prevalece. Amém, irmãos? Eu não vou ter aqui estar mostrando a imagem dele mais não, né? Para evitar direitos autorais. Hoje em dia tem direitos autorais em tudo, né? Eu não vou estar exibindo aqui a imagem dele, vamos ouvir só a voz aqui mesmo. João escreveu o Apocalipse. Até o ano de 1830, ninguém jamais falou dela. Ou seja, tivemos 1800 anos de cristianismo sem que ninguém sequer ouvisse falar do tal arrebatamento secreto. Quem primeiro pregou isto foi John Nelson Darby, um pregador anglo-irlandês. Olha só. Olha só, irmãos. Tá vendo aí como é que é o problema do estudo? Olha só ele falando quem foi que falou sobre o arrebatamento secreto. Meu irmão, quem falou foi Jesus. Aí ele disse, mas Paulo nunca falou no arrebatamento secreto. Paulo nunca falou, mas Jesus foi quem falou, meu irmão. Jesus foi quem falou. Você é discípulo de Paulo ou é discípulo de Jesus? Eu sou de Jesus. Paulo é meu irmão. O apóstolo Paulo é meu irmão em Cristo Jesus. Irmão em Cristo. Agora, se você está seguindo Paulo, mas Paulo não falou. Quem falou foi não sei quem lá da Inglaterra. E eu quero saber quem foi que falou, rapaz. Eu quero saber que Jesus falou. Jesus foi quem falou no arrebatamento secreto. Aí a pessoa vem com um estudo desse, irmão. Olha só o perigo, irmão, de nós estar lendo certos livros, de nós estar praticando certos estudos. É complicado. Foi John Nelson Darby, um pregador anglo-irlandês. E sabe onde ele se inspirou? Um irlandês, que tal? Olha só, um irlandês. Aí ele vai dizer qual é o argumento do irlandês. Foi um irlandês aqui que ele está falando. Um jesuíta espanhol chamado Francisco Ribeira, que projetou a profecia do anticristo para um longínquo futuro a fim de combater a doutrina ou o entendimento protestante da época, que via o Apocalipse 13 como se cumprindo no poder papal da Europa.
Isso é uma questão de história. Eu não estou inventando. Você pode checar as fontes. Os grandes reformadores, aqueles como Lutero, Calvino, Zwinglio, os irmãos Morávios, Wesley, nenhum deles acreditava no arrebatamento secreto da igreja. Pelo contrário, todos falavam apenas de uma única e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio e será visível e gloriosa em todo o mundo, e não num arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início... Então aqui ele está acreditando o quê? Ele está dizendo que vai haver um arrebatamento depois da grande tribulação. Da grande tribulação. Mas por que que na própria Bíblia está falando que Jesus vai vir como ladrão? E aí agora? Irmão, não adianta nós querer brigar com a palavra de Deus, não. Não adianta. Não adianta nós querer brigar com a palavra de Deus. Olha, a Bíblia fala claramente que a vinda do Senhor Jesus vai ser como ladrão. Um exemplo, quando um ladrão ele vai roubar, ele dá algum sinal de que vai roubar? Ele cria alguma expectativa? Não, ele chega ali de surpresa, ó. Muitas das vezes ele está ali planejando fazer aquele assalto há muito tempo e às vezes a pessoa nem sabe, a pessoa que é a vítima nem sabe. Aí só vai saber quando chega aquela surpresa desagradável. E aí Jesus fez essa comparação da vinda dele como um ladrão de surpresa. Aí como é que a pessoa vai dizer, não, Jesus vai vir na grande tribulação ou depois da grande tribulação? Isso não existe, irmão. Aí é querer brigar com a palavra de Deus. É querer brigar com a palavra de Deus. Vamos continuar ouvindo ele. Gloriosa em todo o mundo, e não num arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início do século XX é que essa visão do fim se tornou popular através da chamada Bíblia Anotada de Scofield e outros evangelistas. Agora, é estranho que uma doutrina... Bíblia, olha assunto. Aí ele já está usando, quer dizer que... Olha só o que, é que ele fala aqui, quer ver? Vamos ver aqui. Tão complexa, com apenas de uma única e clara volta de Jesus, que acontecerá em apenas um estágio e será visível e gloriosa em todo o mundo, e não num arrebatamento pré-tribulacionista. Somente no início do século XX é que essa visão do fim se tornou popular através da chamada Bíblia Anotada de Scofield e outros evangelistas. Através de Bíblia Anotada de Scofield foi que veio esse argumento. Meu Deus do céu. Rapaz, toda a Bíblia, irmão, toda a Bíblia Sagrada, que é Bíblia Sagrada mesmo, porque tem... Se não for Bíblia Sagrada, já está fora. Mas todas as Bíblias, que é Bíblia Sagrada, a palavra de Deus fala sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento dos escolhidos. E agora a pessoa simplesmente chegar e dizer, ah não, que é porque inventaram uma Bíblia. Aqui é como se a pessoa está querendo dizer que foi inventada uma Bíblia, quando na verdade não foi. Não foi. A verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. E você pode ter muitas versões bíblicas, como tem aí a versão internacional, tem a versão antiga, que é a mais confiável, falar a verdade, né? Porque hoje em dia estão metendo a mão até na Bíblia, né? Atualizando a Bíblia, colocando coisas que não deveria colocar. E, infelizmente, irmãos, até a Bíblia, né? Estão adulterando. A verdade é essa. Mas a confiável mesmo é aquela antiga, João Ferreira de Almeida. Essa aí é a que eu uso e é mais confiável, né? A verdade é essa. A João Ferreira de Almeida tem a versão revista corrigida, atualizada, né? Então é isso aí, tem várias versões aí, entendeu? Mas todas elas falam no arrebatamento. Irmão, se você tem uma Bíblia aí na sua casa e não fala no arrebatamento da igreja, que Jesus vai vir para buscar os escolhidos, pode jogar fora. Que aí é Bíblia adulterada, falsificada. A verdade é essa, e compra uma que verdadeiramente é correta. É lamentável, irmãos. Vejam que o apóstolo Paulo já tinha falado. O apóstolo Paulo falou, há muito tempo, muitos anos atrás, na época lá das igrejas, da igreja dos apóstolos, bem naquela época,
o apóstolo Paulo já alertava para que nós tivesse cuidado com as doutrinas de demônios. E o apóstolo Paulo ainda fala que muitos iam querer mudar o evangelho. Ia querer mudar, mas o apóstolo Paulo fala, mas não era outro evangelho. Era o mesmo evangelho que eles iam pregar, mas só que de forma adulterada. Entendeu? E é isso que nós estamos vendo. Hoje em dia estão tirando até versículos da Bíblia. Imagina aí, irmão, que coisa. Imagina aí uma coisa dessa. Tem um camarada aí que se diz pastor. Eu vi ele pregando, irmão. Eu vi ele pregando. Eu vou até ver se eu acho esse vídeo. Eu vou até ver se eu acho esse vídeo para mim trazer aqui no canal. O cara pregando a favor da atualização da Bíblia, para a Bíblia ser atualizada nas linguagens de hoje. Sabe qual é a linguagem de hoje? A linguagem de hoje é assim, que o homossexual pode casar, que não tem problema. Um exemplo, uma mulher casar com uma mulher, não tem problema. O homem casar com um homem, não tem problema. Imagina aí, querer atualizar a Bíblia para que isso seja legalizado dentro das igrejas. Dizer, esse negócio que a Bíblia fala que não pode ter casamento gay, está na Bíblia, mas é porque a Bíblia é antiga, é daqueles tempos lá. Não, hoje as coisas estão diferentes, então a Bíblia tem que ser atualizada. Imagina uma coisa dessa. Imagina aí. Durma com barulho desse, fazer que nem o nosso amigo lá, né? Durma com barulho desse, imagina aí. É difícil, irmão. É difícil. Irmão, é fim dos tempos. Meu irmão, minha irmã, é fim dos tempos. Realmente, para Jesus voltar, olha, nós temos que verdadeiramente estar vigilante, porque a coisa, cada tempo que passa, nós estamos vendo aí a época da apostasia, aí o apóstolo Paulo fala que ia haver esse tempo aí da apostasia. Ia haver esse tempo. Como é que a palavra de Deus está dizendo? Veja bem, a palavra de Deus fala claramente para nós estar atentos, vigiando e orando, porque nós não sabemos nem o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Aí o camarada chega e diz, não, Jesus vai voltar na época aí da grande tribulação ou depois da grande tribulação. Meu irmão, a volta do Senhor Jesus, a única coisa que Jesus deixou foi o quê? Os sinais. E Jesus disse, quando vede essas coisas acontecer, sabeis que está próximo. A minha volta. É isso que Jesus deixou. Os sinais. E nós estamos vendo aí os sinais se cumprir. Através da chamada Bíblia anotada de Scofield e outros evangelistas. Agora, é estranho que uma doutrina assim tão complexa, tão bem elaborada como esta, e que seja supostamente bíblica, seja tão estranha na história do cristianismo. É estranho que nenhum servo de Deus a tenha percebido em 2000 anos de história da igreja. Uma vez um pastor evangélico muito consagrado a Deus, a quem eu respeito muito, me disse, mas Rodrigo, Deus tem de tirar o seu povo da terra antes que venha a grande tribulação. Veja, a história sagrada ensina que em todos os tempos, era ele argumentando, em todos os tempos de juízos divinos sobre as civilizações, Deus sempre livrou os seus fiéis. Livrou Noé do dilúvio, livrou a Ló da destruição de Sodoma, livrou a Israel das 10 pragas que atribularam o Egito e prometeu livrar a sua igreja na hora daquela tentação que há de vir sobre toda a terra. Ele então citou Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz, eu te guardarei na hora da provação. Mas espere um pouco. Opa. Eu falei para ele então, pastor, guardar... Irmão, eu te guardarei na hora da provação. Não, a Bíblia não fala assim. A Bíblia diz assim, eu te guardarei da hora da provação ou da hora da tentação. Quer dizer, que aqueles que servem a Deus não passará pela grande tribulação. Aqueles que servem a Deus fielmente e que for contemplado com o arrebatamento da igreja. Porque é claro que muitos vão ficar nesse período aí, né, do arrebatamento. Muitos vão ficar, nem todos vão subir, a verdade é essa.
Muitos vão ficar. O próprio Jesus mesmo falou que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Entendeu? Jesus fez aquela promessa lá para a igreja de Filadélfia, através de uma daquelas cartas lá que foi enviada às 7 igrejas da Ásia, e a igreja lá da cidade de Filadélfia foi contemplada aí com essa promessa: eu te guardarei da hora da tentação, não é na hora. Então, olha só, o cara estuda, e aí depois, né, aí fazer como diz o ditado. Espere um pouco. Eu falei para ele então, pastor, guardar é proteger, não é retirar de um lugar para o outro. Em nenhum desses textos que você citou, Deus arrebatou o seu povo para não sofrer o juízo. Uai, seu app de vídeos curtos. Olha, irmãos, imagina aí. Olha só, e aqui já terminou o vídeo dele. Então tá claro, irmão, tá claro. O arrebatamento da igreja é claro. Não adianta a pessoa querer brigar com a palavra. E a maior evidência de que vai acontecer arrebatamento é que teve pessoas que bem antes já provaram do arrebatamento. Por exemplo, a gente vê ali Enoque. Andava tanto com Deus, era tão fiel que Deus o tomou para si. A gente vê ali o próprio Elias também, que Deus o tomou para si. Quer dizer, esses homens não provaram a morte. E a Bíblia Sagrada fala claramente que haverá esse grande acontecimento, onde muitos não provarão da morte. O próprio Senhor Jesus mesmo fala. Jesus, você pode ver que tem uma palavra profética que o próprio Jesus mesmo fala. Em verdade eu vos digo que dos que estão aqui não provarão da morte até que veja o Filho do Homem vir sobre as nuvens. Então aí, pronto. E aí agora? Isso aí foi uma palavra profética de geração em geração. E com certeza quando Jesus voltar, imagina aí você ter o privilégio de não passar pela morte. Muitos vão ter esse privilégio. Muitos vão ter esse privilégio. Não vão morrer. Imagina aí quantas pessoas que já morreram. Muitos já morreram. Mas tem muitos que não vão provar a morte. Porque às vezes a gente diz, todo mundo um dia vai morrer. Não, negativo. De acordo com a Bíblia Sagrada, tem muitos que não vão provar da morte. Imagina aí. Que benção, né? Benção de Deus. Agora chega pessoas com certas teologias heréticas. Herética? Herética, acho que é isso mesmo. Essa herética que eu estou falando aí, irmão, é no sentido de heresia, entendeu? Aí se eu falei alguma palavra aí errada aí, né? Me desculpa aí, mas é isso aí. Eu falei no sentido de heresia. Moça, é complicado, viu? É muita heresia demais aí. A pessoa querer brigar com a Bíblia, aí não dá certo, né? Não dá certo. Pois é, meus amados irmãos. Só foi até aqui o vídeo. Se você gostou, deixe aí o seu like e também compartilhe, tá certo? Compartilhe para que mais pessoas verdadeiramente venham a ser alertadas sobre o arrebatamento da igreja, sobre os escolhidos, que vai verdadeiramente provar dessa graça, que é o arrebatamento. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Para o vídeo não ficar longo, né, que eu falo demais. Então, para o vídeo não ficar muito longo, então, eu quero já estar agradecendo a você pelo carinho da audiência. Até o próximo vídeo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Um abraço e beijo no coração. Tchau, tchau. Já fui.